Estamos de volta de frente com a sexóloga. Me parece muito assanhada. Regina Navarro Lins. Mas me parece muito feliz também. Você é uma pessoa feliz, né? Sou muito. Super resolvida. Seus filhos também? Também. Sempre te aceitaram? Sempre. Também, né? Desde que nasceram. Não, mas eu acho que existe um período, inclusive, que os filhos negam os pais. Não é? Para poder existir. Nunca chegaram e falaram, mãe, pô, maneira. Nunca. Meu filho tem 26 anos, minha filha 36, minha neta 15. E pensam como você? Olha, eles não são, assim, militantes, que nem eu, né? Que discuto, que falo e tal, que escrevo 10 livros sobre isso. Mas eles me respeitam e sempre me respeitaram muito. Me parecem pessoas muito bem resolvidas nessa área também. Você... Uma vez eu dei uma entrevista para você no JB. Foi. E que você fez inúmeras perguntas e eu respondi a todas elas com outras perguntas. Exatamente. Porque eu sempre achei que no sexo a gente não tem respostas definitivas. E eu acabei dentro de um livro seu, que era Cama na Varanda. Era isso? Era nesse? Foi Que eu botei as suas respostas? Foi Conversa na Varanda. Foi uma coletânea dos meus entrevistados. Mas, então não é nesse Cama na Varanda que eu vi que está aí na praça outra vez fazendo sucesso. A Cama na Varanda é o meu grande best-seller, né? Quer dizer, ele foi best-seller há muito tempo. Eu relancei agora com uma parte nova, O Futuro que se Anuncia, quer dizer, em que eu mostro as tendências do amor e do sexo. E a Cama na Varanda continua vendendo muito e as pessoas mudando a vida com ele. O futuro do sexo passa obrigatoriamente pela internet? Acho que tem muito a ver. Eu acho que a internet ajuda muito a liberar, porque, por exemplo, quando você se relaciona com alguém num chat, né, e você faz sexo pela internet, ou você namora pela internet, você pode deletar a pessoa, vem outra pessoa, quer dizer, te dá uma flexibilidade na escolha, porque se você depende só do meio social, se você não tem uma festa naquele sábado, você não conhece ninguém, né? Você fica dependendo só de quem te apresentar, aquilo fica mais limitado. A internet abre um campo enorme, né, para você conhecer pessoas e até para ver quem te interessa, né? Eu acho que a internet está mudando muito, né, a maneira da gente pensar, viver as relações. Talvez ainda não dê para avaliar bem, porque para a gente poder avaliar tem que ter um espaço, uma distância, né? Uma coisa, tem um olhar mais distante, mas acho que é fundamental. E ainda, Gabi, acho que a gente vai assistir muita mudança por conta da internet, né? Na forma dos relacionamentos amorosos. Mas você admite também um perigo, riscos que corremos na internet, ou não? Olha, eu acho que riscos existem, né? As pessoas, eu me lembro, eu fui criança em Copacabana na época da Ida Cury, não sei se você lembra, Lógico, né? Que foi morta, foi atirada. Do lado da minha rua, do lado da minha, que eu morava. Olha, ela estava voltando da aula de inglês, aí o porteiro, mas não sei quem, levaram lá, jogaram lá de cima. Bom, aquilo foi um horror. As mães começaram a prender as filhas. Então, quer dizer, eu tinha o quê? 10, 12 anos. Então, quer dizer, perigos você vai sempre encontrar. Independente da internet. Independente da internet. Agora, é claro que tem que esclarecer os adolescentes, os jovens, né? De como você vai conhecer. Agora, numa festa. Adolescente vai numa festa, alguém tira para dançar, começa a conversar, não sei o quê, também você não sabe quem é, né? Então, é muito mais importante as pessoas desenvolverem uma sensibilidade para perceber o outro, né? E os pais falarem com mais naturalidade sobre sexo. É isso. E não falam, né? Na verdade, não falam. Isso é fundamental, esse tipo de comunicação. Não só os pais falarem é fundamental, mas também a sociedade começar a perceber o sexo como uma coisa boa, como uma coisa que faz bem. O sexo, as pessoas podem viver mais felizes se elas têm uma vida sexual satisfatória e não essa coisa escondida, porque o pior dos pais, aí é uma coisa que eu acho assim básica, é a pseudoliberalidade. Os pais que fazem um discurso aparentemente liberal, mas que passam uma mensagem por baixo, né? E o adolescente capta, porque você sabe que a mensagem de inconsciente para inconsciente é a mensagem mais forte que existe. Por exemplo, eu tive uma aluna na PUC, quando eu dava aula, que até botei no livro, A Cama na Varanda, que ela dizia assim, eu não me incomodo que a minha filha tenha relações sexuais, desde que... Ela enumerou 70 razões, não dá. Desde que isso, desde que... Não, eu falei, você não quer que sua filha... Porque você não fala a verdade para ela.
Porque você dizer que quer, mas enumera um monte de coisa que nunca adolescente vai poder... Entendeu? Quer dizer, então, essa coisa simulada, né? Essa coisa, isso é muito ruim. Eu acho que quando os pais realmente encaram o sexo como uma coisa que faz bem, uma coisa da vida, uma coisa natural, os seus filhos vão ser muito mais satisfeitos, né? Eu estava vendo por esses dias num noticiário que pegaram uma senhora que estava indo viajar. E aí examinaram a bagagem dela naquele negócio, aquele raio-x lá da vida. Eu li. E ela tinha um bichinho de pelúcia e tinha alguma coisa dentro. E cismaram de abrir na frente de todo mundo. Era um vibrador e as pessoas começaram a rir muito desta senhora e tal. E aí eu parto não só para essa história, que eu achei uma lástima, a maneira como foi tratada, mas pergunto a você... hoje em dia, fala-se muito, já fizeram um filme a respeito disso, sex shops, objetos, cremes, brinquedinhos. A valorização desses recursos, digamos, é grande demais, o que quer dizer que talvez o outro tipo de sexo esteja sendo substituído ou não? Ou são complementares e você gosta? Não, eu acho o seguinte, não estão sendo substituídos. Eu acho que complementa, eu acho que aumenta o prazer, porque não adianta a gente continuar com a hipocrisia de você achar que um vibrador que estimule o clitóris de uma mulher, ao mesmo tempo que ela está sendo penetrada pelo parceiro, o prazer dela não vai ser infinitamente maior. Então, quer dizer, agora, todo mundo ri porque abriram no galhão, é por conta da repressão sexual, porque isso o cara devia olhar e dizer, tá, e tudo discretamente bem. fechar. Discretamente, pensei que fosse cocaína, mas não é, né? Porque o cara desconfiou de alguma coisa, né? Para abrir e tudo. Então, quer dizer, todo mundo ri porque as pessoas ainda acham sexo sujo, feio, e na frente dos outros tem que rir do sexo. Mas por quê? Então, enquanto... Porque, Gabi, o problema é o seguinte... As dificuldades sexuais que as pessoas enfrentam, as disfunções sexuais, trazem um sofrimento, é uma tortura para as pessoas. Agora, isso vai ser difícil de mudar enquanto se continuar rindo quando alguém abre na bagagem e descobre que tem um vibrador. Você acha que o sexo ainda vai ser uma questão de saúde pública? Eu acho que é. Eu acho que o sexo é uma questão de saúde pública, porque... Todos os estudos, olha, eu fiz um artigo, eu tenho coluna no IG e coluna no Dia. Eu fiz um artigo sobre a ausência do sexo, né? Os perigos, os riscos da ausência do sexo. E eu pesquisei um monte de trabalhos científicos, colesterol, problemas cardíacos, enfim, tudo o que o sexo frequente contribui para que você tenha uma saúde melhor. Então, nós estamos diante de um caso de saúde pública, porque as pessoas fazem muito menos sexo do que gostariam, muito menos do que poderiam, ainda existe muito preconceito, risinhos de um lado. Esse negócio, você deu um exemplo ótimo, esse do galho do aeroporto, é ótimo. Por que rir? Por que não ver como se ela tivesse pego um sabonete, mesma coisa? Por quê? Porque o sexo está na cabeça, todo mundo adora, todo mundo gosta, todo mundo pensa. Agora, a repressão é enorme ainda. Você já disse uma coisa interessantíssima, que o homem não teme a mulher independente, mas morre de medo da mulher autônoma. Explica isso pra gente. Isso é o seguinte, é muito comum você dizer assim, fulana tem um emprego maravilhoso, os homens morrem de medo de mulher independente. Mentira, os homens não têm medo da mulher que ganha dinheiro, eles têm medo da mulher autônoma. O que é a mulher autônoma? É aquela mulher que não está submetida àqueles padrões de comportamento determinados para a mulher. Mulher tem que fingir que não gosta de sexo, mulher não pode fazer sexo no primeiro encontro, porque se ela fizer, aquela série de coisas, né? Mulher tem que ter um homem ao lado, porque senão ela está desprotegida, se ela não tem um namorado, ela está achando que está jogada fora. Então, esse tipo de coisa é que caracteriza a mulher autônoma, a mulher que se libertou desses valores para a mulher, para o homem, para o sexo, para o amor. Mas vamos voltar para o instinto um pouco. A iniciativa partindo do homem no sexo é da natureza? Não. Eu acho assim, durante muito tempo o homem ficou visto como o homem era o caçador, o que buscava e tal. Hoje a gente sabe que a mulher gosta de sexo tanto quanto o homem. Pois é, agora, mas essa mulher autônoma na cama não faz um homem broxar? Mas aí
tem que escolher bem um homem. Aí existe o problema, você não pode escolher um homem para sua relação. Uma mulher dessa, autônoma, não vai querer um homem que esteja submetido aos valores patriarcais, que persiga o ideal masculino. O homem tem que ser forte, sucesso, poder, é o homem que domina, o homem que controla. Tem homens que realmente ficam muito ameaçados se a mulher sugere. Já tive pacientes que contavam isso, que a mulher sugeriu uma coisa ou outra na cama, ele ficou muito ameaçado, broxou e tal e tal. Então, quer dizer, as mentalidades estão mudando. Os homens estão deixando esse mito da masculinidade cada vez mais. Porque é muito importante a gente ter uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente tem. Eu acho que os homens estão se libertando desse mito da masculinidade. Inclusive na tomada de iniciativa, é isso? Inclusive na tomada de iniciativa, porque durante muito tempo, se a mulher tomasse a iniciativa, no mínimo, ela seria chamada de piranha, de não sei o quê, bandida. Tinha aqueles termos todos da época, que hoje ainda tem, né? É incrível, porque continua, né? Então, a mulher tinha que ser passiva e esperar. Isso é uma coisa que veio do século XIX de uma maneira absurda, que a mulher... Você sabe que as mulheres tinham um curso para aprender a desmaiar. Elas tinham que ficar assim... Elas desmaiavam. Você tá brincando comigo? Juro, fizeram curso. Na Europa tinha vários. Foram em Paris, tinha curso para mulheres aprenderem a desmaiar, porque a mulher tinha que ser frágil, não podia fazer, não podia gostar de sexo. Né? Os homens iam para os bordéis, mas a mulher tinha que estar ali pura, sem se mexer e tal. Então, essa mentalidade não é fácil de ser tirada, mas ela está começando a sair fora, né? Bom, foi bom você falar de bordéis. O fato desse filme sobre a Bruna Surfistinha ter sido esse estouro de bilheteria, na sua opinião, tem a ver com essa mudança do pensamento sexual, não? Eu acho que sim. Eu assisti a tua entrevista aqui e fiz um artigo a partir dela, porque eu fiz um artigo que se chama As Colegas de Bruna Surfistinha. Fiz para o jornal O Dia. E eu digo o seguinte, na verdade, as mulheres, pelo menos as prostitutas, as garotas de programa, elas jogam limpo, aberto, né? E eu questiono assim, escuta, quantas mulheres você conhece que não têm a menor vontade de transar com os maridos e fazem sexo só para continuar recebendo aquela mesada? Quantas mães só incentivam as filhas a sair com homens de posse, né? As mulheres continuam fazendo sexo nos casamentos por tanto tempo, por medo de solidão, você diria? Você diria, por exemplo, que procurar prostitutas é uma forma também de não se sentir sozinho? Olha, eu acho que muitos homens ainda procuram garotas de programa ou prostitutas mesmo e tal, ao contrário do que se imaginava. Porque sempre se disse assim, quando o sexo for livre, quando as esposas puderem fazer tudo com o homem, quando as meninas não precisarem mais ser virgem, a prostituição vai acabar. Não aconteceu, aconteceu o contrário. Ela se sofisticou e aumentou e tem anúncio em tudo que é jornal. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que o homem, ele ficou muito ameaçado com essa nova mulher, vamos dizer assim, que surgiu exigindo prazer e tudo mais. Com a prostituta, ele paga em dinheiro, mas ele não tem que se preocupar se ela teve orgasmo, não teve que se preocupar se ela gostou, né? Quer dizer, então, eu acho que é muito da procura que se faz por garota de programa, ainda é poder fazer sexo sem tensão. O homem que nessa virada, porque a gente está numa virada. Ou continuando no papel patriarcal. Sim, mas, por exemplo, eles, no papel de um cara que é totalmente patriarcal, ele não está se preocupando se a mulher teve orgasmo ou não teve orgasmo, entendeu? Ele quer o prazer dele e fim. Então, eu acho que essa mudança do homem já ficar preocupado com a namorada, com a parceira, com a esposa e tal, já faz com que com a prostituta ele se libere, ele relaxe, não tem que ficar tão tenso de ser avaliado nesse sentido. Ô, Regina, você tem 10 livros publicados sobre sexo, sexualidade, casamento, está escrevendo mais um. O que te move? Onde é que você gostaria de chegar? Qual é o seu ganho pessoal com essa batalha? Esse trabalho me dá um grande prazer por sentir que eu estou contribuindo para a mudança das mentalidades. Você é uma mulher cheia de prazeres, Regina Navarro Lins. Nós estamos terminando o terceiro bloco de frente com a sexóloga Regina Navarro Lins e voltamos depois do intervalo. Até já.